nas mensagens que eu passo. Então, irmãos, para mim é uma satisfação muito grande, né? Estar com vocês. Eu quero mandar um abraço para todos que estão presentes aí, o irmão Jorge, a irmã Giane, a nossa irmã Milena, o irmão Paulo, o irmão Luiz, né? Pessoas maravilhosas. Quero agradecer a Deus mais uma vez por essa oportunidade. E dizer para vocês que no sábado passado eu estava na igreja de Jardim, São Cristóvão, fazer uma palestra lá sobre a saída das cidades. E eu vi que lá todos assistiram, né? E estão assistindo esse canal, irmãos, né? Eu fiquei muito feliz, sabe? E Amém. eles queriam passar no vídeo, mas me pediram para contar o testemunho que eu tinha contado no passado, ao vivo mesmo, e foi uma bênção lá, irmãos, para honra e glória do nosso Deus. Irmãos, a mensagem de hoje é uma mensagem, ela é específica, né? É uma mensagem muito específica. É o seguinte, irmãos, nós, como líderes, como cristãos, como pregadores do evangelho, a irmã mencionou em sua oração a Deus a questão do propósito de Deus na pregação do evangelho, né? Deus, ele instituiu uma igreja com uma finalidade, irmãos, pregar o evangelho eterno. Só que nós, como pregadores, líderes, anciões, nós temos tido muita dificuldade em relação a isso, mesmo com a igreja interna e também com os evangelismos que tem sido feito por nós, irmãos. Às vezes nós achamos que Deus depende da nossa inteligência, do nosso intelecto, e isso é uma ilusão muito grande, irmãos. Nós somos apenas instrumentos na mão de Deus. E eu quero convidar vocês que abram suas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 14, tá? Abram suas Bíblias aí no livro de Mateus, capítulo 24, o versículo 14. Eu gosto sempre de dizer que o livro de Mateus, o capítulo de Mateus 24, é o Apocalipse de Cristo. Aqui Cristo descreve todos os acontecimentos finais, tanto da época dos apóstolos, da igreja primitiva, como em nossa época. Como diz o Espírito de Profecia, desde outras nações, o Senhor tem uma ampla visão em relação ao capítulo 24, versículo 14. Queria que os irmãos abrissem, né? E diz assim, irmãos: E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, a testemunho de todas as nações. Então virá o fim. Irmãos, durante muito tempo, muitas épocas, em todas as eras, Deus tem se levantado através de seus servos e suas servas, em todas as épocas, para pregar uma verdade presente. Eu sempre costumo dizer, irmãos, que a igreja adventista, nós, adventistas do sétimo dia, nós não temos uma doutrina. A doutrina ao qual foi confiada a nós é a doutrina bíblica. Bíblica. Não é invenção nossa, não é invenção. Isso aqui é uma inspiração divina. É uma inspiração divina. E aqui no livro de Mateus 24, 14, a gente viu bem claro que virá o fim quando este evangelho do reino for pregado em todo o mundo. A pergunta que faço, irmãos, nessa manhã para nós, o evangelho do reino é esse. Vemos várias denominações em vários lugares, em todo o mundo, que pregam um evangelho. Só que aqui Jesus, ele especifica esse evangelho. O evangelho do reino será pregado em todo o mundo, a testemunha todas as nações, e então virá o fim. Nós, como adventistas do sétimo dia, como povo, o Israel espiritual que somos considerados, né, e somos o Israel espiritual, nós sabemos que este evangelho, irmãos, ele é um evangelho eterno. Ele é um evangelho eterno. E só nós temos esse evangelho porque foi confiado a nós. Assim como os oráculos de Deus no passado foi confiado aos judeus, hoje foi confiado a nós toda a luz projetada por Deus, todas as verdades presentes de todas as épocas em uma só mensagem. A mensagem é adventista, como eu disse para vocês, uma mensagem bíblica, tá? Agora, a pergunta que eu faço para a nossa reflexão é a seguinte: que evangelho é esse, irmãos? E por que que é isso que vai dar o fim, que vai trazer o fim? E que fim é esse? Eu costumo dizer que o fim aqui, irmãos, não é para aqueles que estiverem em Cristo. O fim aqui é para aqueles que rejeitarem esse evangelho do reino, que será pregado por homens e mulheres, crianças, né? A gente sabe disso. Eu queria convidar vocês a irem para o livro de Apocalipse, capítulo 14. Eu vou paginar minha Bíblia aqui. Livro de Apocalipse, capítulo 14, tá? Nós vamos aqui saber que evangelho do reino é esse que o livro de Mateus fala, que Jesus fala, e que seria pregado em todo o mundo. Eu até dei título para a pequena mensagem de hoje, o Evangelho Mundial, irmãos. O Evangelho Mundial, porque é um evangelho diferente, irmãos. Eu convido vocês aqui, vão para Apocalipse capítulo 14.
partir do versículo 6, a partir do versículo 6, acredito que é isso, a partir do versículo 6. Irmãos, no livro de Apocalipse 14, traz para nós 3 mensagens, chamadas 3 mensagens angélicas, né? A primeira mensagem aqui, que traz é: temei a Deus e dá-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. A gente vê que esse evangelho eterno, ele indica o Criador dos céus e da terra. A gente vê que é uma menção, irmãos, para o dia sábado, né? O dia que nós estamos hoje reunidos, e que é o dia que a Bíblia fala desde Gênesis e Apocalipse, que é o dia do Senhor. E vimos que Satanás, de uma forma satânica, de uma forma astuta, ele conseguiu e está conseguindo enganar milhares e milhares de pessoas em relação ao dia que Deus escolheu para adorá-lo. A gente vê que essa é uma mensagem, que ela é uma mensagem eterna. Ela se completa no Evangelho eterno. Se nós formos, irmãos, ver a igreja primitiva, ela tinha todas as verdades também. Eu sempre costumo dizer o seguinte: se o apóstolo Paulo vivesse em nossa época, ou Pedro, ou qualquer um deles, ou as mulheres em nossa época, que igreja, que religião eles procurariam? Claro e evidente, irmãos, que seria a Adventista do sétimo dia, porque eles tinham a verdade presente. Só que nós sabemos que durante todo o período dos cavalos, né, dos cavaleiros, houve um período em que Satanás conseguiu atacar o povo de Deus, através de perseguição, através de dificuldades imensas. A gente viu que ali foi um período de sangue, um período de muita tristeza. Muitos dos apóstolos de Cristo ali morreram, né, por amor a Jesus. O apóstolo Paulo foi decapitado por ser cidadão romano. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo por ser judeu. Então a gente vê que a perseguição ali, irmãos, invadiu a igreja primitiva. E houve um período de grande escuridão espiritual. Mas interessante, irmãos, é que Deus é um Deus poderoso, um Deus imenso, irmãos. E Deus gradativamente foi mostrando, foi usando os seus servos para que essa verdade chegasse a nós. Irmãos, a Bíblia que vocês têm nas mãos e que eu tenho em minha mão aqui, chegou às nossas mãos através de derramamento de sangue, através de perseguição. E hoje nós olhamos para o corpo, para a membresia de nossa igreja e vemos, irmãos, uma negligência muito grande em relação à pregação do Evangelho. Jonathan, sim, o método. Irmãos, qual é o método de Cristo em relação a isso? Qual foi o método que ele pediu e instruiu os discípulos no passado? De 2 a 2, batendo de casa em casa. Ele dando autoridade, irmãos, para que os discípulos expulsassem demônio, curassem enfermos. Aquele era um sinal claro de que Jesus estava com eles. O Senhor Jesus, quando esteve na terra, irmãos, ele mais curava do que pregava, mas ele deixou as suas instruções. E vemos que hoje Satanás tem se adentrado em nosso meio em relação à pregação do Evangelho. Temos sido derrotados porque se batizam 10 pessoas, vamos uma estatística básica aqui, um exemplo básico. Se batizam 10 pessoas em nossas igrejas, ficam quanto, irmãos? O que está de errado? Será que é só com a decisão das pessoas? Não. Essas pessoas que estão sendo, irmãos, evangelizadas, estão sendo mal disciplinadas por nós, estão sendo mal acostumadas por nós. Então eu vejo que Satanás ele tem tido êxito em nossos evangelismos de hoje, irmãos. É muito diferente da igreja primitiva. A igreja primitiva dependia de Deus, hoje nós dependemos daquilo que achamos que temos. Um grande conhecimento dentro das profecias de Daniel e Apocalipse. Isso é bom, é claro, o conhecimento nós temos que saber. Agora, irmãos, o método de Cristo tem que ser, irmãos, adentrado em nosso meio. A primeira mensagem angélica fala de um Deus que é criador dos céus e da terra. E o único mandamento que nós temos que mostra isso é o 4º mandamento da lei de Deus, onde mostra Deus como criador dos céus e da terra. Se o inimigo consegue, irmãos, afastar da mente das pessoas esse mandamento específico, que será litígio, diz o Espírito de Profecia, em nossos dias, ele consegue tirar, irmãos, de cena o Criador dos céus e da terra. E isso é um grande problema para nós. É um grande problema. Mas graças ao Senhor, mesmo com todos os nossos defeitos, mesmo com toda a nossa teimosia, Deus tem tido misericórdia do seu povo. Só, irmãos, que necessitamos prestar atenção nas instruções de Deus. A segunda mensagem angélica que o anjo traz é: caiu a grande Babilônia. Nós sabemos que esse ano e o ano que vem, irmãos, será um ano de grande progresso. Entregamos aqui os livros O Grande Conflito, né? Eu sei que na igreja de vocês foi entregue, aqui na congregação que eu faço parte foi entregue. E foi uma benção, né, irmãos? Foi uma benção. Algumas pessoas realmente queimaram, outros padres aqui mesmo no Brasil
orientaram, né, o seu povo a que queimassem também os livros, mas a gente sabe que Deus tinha um plano em cima disso, irmãos. Na Revolução Francesa, amados irmãos, que foram queimadas Bíblias, muitas Bíblias ali, né? E a gente viu que Deus levantou de novo, e a palavra de Deus ela permanece para sempre, irmãos. O diabo nunca, jamais terá poder sobre a obra de Deus, porque Deus é o dono dessa obra. Jesus é o dono dessa obra. Ele está guiando essa obra. Quando Jesus ascendeu aos céus, irmãos, ele foi bem claro. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Através de quem Jesus está conosco todos os dias? Através do Espírito Santo que está aqui conosco nessa manhã. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é magnífico. É muito magnífico. Agora a questão é a seguinte, irmãos. Nós estamos realmente sendo guiados pelo Espírito Santo através da palavra de Deus? Irmãos, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu, há 18 anos, para a honra e glória de Jesus, estou nesse ministério. É um ministério dependente da igreja, não é um ministério fora da igreja. Eu acredito na igreja adventista como a igreja de Deus. Eu acredito na casa publicadora, que é a única casa publicadora que tem autoridade. Isso. Mas, o que estamos fazendo em relação a esse evangelho eterno? De que maneira estamos levando esse evangelho eterno? De qualquer maneira, será que se Jesus estivesse hoje, em nossa época, ele trabalharia de forma diferente? Ah, temos que usar os métodos, outros métodos, sim. Mas que esses métodos que nós venhamos usar não venham bater de frente com os métodos de Cristo. Tenho tido grandes problemas com isso, irmãos. Líderes têm se levantado contra o meu ministério. Até pastores têm se levantado contra o meu ministério. Jogando em direto, em púlpito, aquilo tudo. Mas uma coisa eu digo para vocês, irmãos. A minha mãe ontem à noite falou para mim, filho, a presença daquele anjo e aquele anjo conosco não foi em vão. Irmãos, aquele anjo nos preparou para tudo que hoje está acontecendo. Por isso ele fez questão de falar todas as verdades que nós já conhecemos. Sabe por quê, irmãos? Porque ele sabia que iria intensificar o erro em nosso meio. Eu sempre digo que nós estamos na ponta do iceberg da apostasia ômega. Agora a pergunta é a seguinte, irmãos. Cadê os grandes atalaias? Cadê as grandes mulheres? Cadê os grandes estudantes da Bíblia? Aqueles homens que não se compram nem se vendem. A segunda mensagem angélica fala que nós devemos denunciar a Babilônia. E quem é Babilônia? O sistema católico. O sistema católico, irmãos, esse vinho tem contaminado todas as outras igrejas apostatadas, as filhas de Babilônia. Só que é interessante nós sabermos que temos irmãos nessas outras denominações. Jesus em João 10 falou, eu tenho ovelhas em outros apriscos, elas ouvirão a minha voz, e sairão desses apriscos, e se unirão ao meu aprisco. Está no singular, irmãos. Deus tem uma igreja, a igreja adventista do sétimo dia, não existe outro nome. É a igreja adventista do sétimo dia. E Jesus em Mateus 24:14 fala que esse evangelho, ele profetiza esse evangelho do reino seria pregado em todo mundo. A pergunta é a seguinte, quando isso acontece? Será que é em nossos Calebes que isso está acontecendo? Não, isso é um preparo, isso é um sopro. Irmãos, esse evangelho do reino será guiado pelo próprio Espírito Santo, através de homens e mulheres fiéis a Deus, através de pastores fiéis a Deus, através de anciãos fiéis a Deus, aqueles homens que usam até hoje os métodos de Cristo para ganhar almas para Jesus. Ah, meus amados irmãos, nós não temos noção. Temos, irmãos, sido preguiçosos em pregação do evangelho. Cadê o batida de casa em casa? Cadê os estudos bíblicos de casa em casa? Fazemos hoje um Caleb, irmãos, achando que em um dia serão transformados e convertidos 5.000 pessoas. Irmãos, nós não estamos nesse patamar ainda. Temos buscado a chuva temporã para poder receber a seróide, e não existe data para a chuva seróide ser derramada. Agora preste bem atenção, irmãos. O evangelho eterno, aqui em Mateus 24:14, é conhecido por nós profeticamente como alto clamor, acontecimentos simultâneos. Quando arrogasse o decreto dominical nos Estados Unidos, irmãos, o povo de Deus já está cheio do Espírito Santo. A pergunta é a seguinte, amados irmãos. O que temos feito para a nossa vida espiritual individualmente? Aí onde você está me ouvindo? O que temos feito? Que evangelho do reino temos vivido, irmãos? Caiu a grande Babilônia. É a segunda mensagem do anjo. A terceira mensagem do anjo, irmãos, é a mensagem... Eu digo que a terceira mensagem do anjo, elas são apresentadas em Mateus 24:14. Uma mensagem, 3 em 1. São as 3 mensagens em uma.
a mensagem do terceiro anjo. E ela é linda, irmãos. Ela fala que aquele que receber a marca da besta e a sua imagem, irmãos, participará dos grandes flagelos. E vocês sabem que depois que Jesus se levantar do santuário celestial, será derramada 7 pragas sobre aqueles que rejeitarem a lei de Deus, sobre aqueles que pisarem a lei de Deus. Agora o que me deixa feliz, irmãos, é que esse evangelho do reino não será pregado de qualquer jeito. Apocalipse capítulo 18, versículo 1 diz assim: E vi outro anjo voando no meio do céu e vindo. E esse outro anjo, esse quarto anjo, se unia ao terceiro anjo, que é a terceira mensagem angélica. E a glória do Senhor iluminaria toda a terra, diz a Bíblia. Que glória é essa? O caráter de Deus em seu povo. A glória de Deus, irmãos, é o caráter de Deus na minha e na tua vida. É você vivendo aquilo que você prega. Um grande amigo meu, irmãos, pregador do evangelho, ele dizia para mim: Jonathan, nós não temos que pregar para viver. Nós temos que viver para pregar. Essa é a mensagem angélica, irmãos. Essa mensagem do reino não tem que ser só falado, tem que ser vivido. No modo de pensar, no modo de falar, no teu vestuário, na tua alimentação, na maneira que você trata as pessoas. Esse evangelho do reino, irmãos, precisa ser pregado dessa maneira. Vocês acham o quê, irmãos? Que a TV Novo Tempo vai terminar a pregação do evangelho? Que a Rádio Novo Tempo vai terminar a pregação do evangelho? Que as publicações que voam como folha vai pregar? Tem o seu lugar, a Rádio Novo Tempo, a TV Novo Tempo, as publicações têm o seu lugar, mas o que vai terminar a pregação do evangelho é Cristo vivendo em nós. Jonatas, como? Simples. No livro de Apocalipse fala que um dia serão proibidos de comprar e vender. A pergunta é a seguinte, irmãos: com que dinheiro teremos para pagar a internet que hoje nós pregamos o evangelho através das redes sociais? Com que dinheiro teremos nessa época para fazer esse vídeo chamado? É errado? Não. Temos que aproveitar essas oportunidades da tecnologia, mas não temos que se acostumar com elas. Jesus, irmãos, vai usar o mesmo método do passado. Sem internet, de casa em casa. A serva do Senhor, no livro Primeiros Escritos, diz: E vi grupos de homens e mulheres cheios do Espírito Santo, batendo nas casas, abrindo a palavra de Deus. E multidões de pessoas eram convertidas ao Evangelho eterno. Isso, irmãos, é o alto clamor. Isso é o grande evangelismo mundial, irmãos. Irmãos, eu tenho me preparado há muitos anos para esse evento. E eu tenho a plena certeza, em nome de Jesus, que pela graça de Deus, irmãos, todos nós que estamos aqui, teremos uma participação importante no Evangelho de Mateus 24:14, irmãos. Deus está às portas. Ele quer derramar o seu Espírito sobre o seu povo. A pergunta é a seguinte, irmãos: estamos nós nos preparando para receber esse batismo do Espírito Santo? Irmãos, o Evangelho eterno só será pregado sobre aqueles e através daqueles que estiverem cheios do Espírito Santo. A chuva serode é um amadurecimento, irmãos, do caráter na minha e na tua vida. Quando isso acontecer, irmãos, pessoas de outras denominações ouvirão a voz de Cristo, sairão desses lugares que eles chamam de igreja e se unirão a um povo remanescente de Deus. Irmãos, tenho feito, pela graça de Deus, tenho feito o meu avivamento, minha reforma dentro da igreja. Satanás tem se movimentado, irmãos, em falsos movimentos. Eles dizem que são adventistas, mas não são adventistas. O irmão Paulo, durante essa semana, me mandou um vídeo de um pastor de outra denominação, fazendo uma acusação muito séria para nós, adventistas do sétimo dia. Ele mencionou no vídeo dele que apareceu uma Bíblia americana nos Estados Unidos e que nessa Bíblia era uma Bíblia White. Era uma Bíblia que, no rodapé dela, tinha os escritos de Ellen White. Irmãos, nós temos que prestar muita atenção em relação a isso. A Bíblia é a Bíblia. E o livro de Ellen White é o livro de Ellen White. A luz menor nos leva à luz maior. Mas a palavra de Deus, como ela mesma disse em um sermão dela, é a única salvaguarda para nós e para toda a humanidade, irmãos.
Eu acredito piamente que Ellen White foi uma serva do Senhor, uma mensageira de Deus, uma profetisa de Deus. Inclusive, em Mensagem Escolhida, volume 2, ela diz que não gostaria, que não gosta nem de ser chamada de mensageira, de profetisa. Porque ela fala que ela era mais do que isso, e realmente era, irmãos. Mas a palavra de Deus, irmãos, é a luz maior. Ela mesmo fala que Satanás, ele confundiria muito dos povos de Deus. E se vocês forem prestar atenção, irmãos, o nome Adventista Sétimo Dia foi dado pelo próprio Deus. Não existe outra igreja, irmãos. Não existe esse movimento. Tem uns irmãos sinceros que pegam Apocalipse capítulo 18, que eu acabei de ler para vocês, e dizem que esse quarto anjo é um novo movimento que sai de dentro da igreja e aí começa a pregar o evangelho eterno. Não é outro movimento. Dentro do seu contexto, esse quarto anjo é símbolo do Espírito Santo. É símbolo, irmãos, da chuva seródia sobre um povo remanescente dentro da igreja. Amós 9:9 fala, irmãos, que será peneirado, mas o que sai não é o grão, irmãos, o que sai é a palha. Então não saiam da igreja adventista de Mundial para criar outro movimento. Isso é errado, isso não faz parte do evangelho eterno. Algumas pessoas dizem para mim, os discípulos saíram do meio dos judeus. Não, foi peneirado. Houve uma sacudidura no tempo apostólico. E os discípulos se uniram como a igreja cristã primitiva para pregar o evangelho que os líderes judeus não queriam pregar, não viviam. Foram perseguidos pelo seu próprio povo. Hoje não será diferente. O espírito profético fala, irmãos, que no momento do alto clamor, pessoas que estão perto de nós nos perseguirão de dentro da igreja. Isso é profético. Só que a Bíblia também fala que anjos magníficos em poder protegerão o seu povo. Muitos, irmãos, nesse evangelho do reino serão chamados a ser mártires. E outros serão chamados, irmãos, a não passar pela morte, que são considerados como 144 mil. Aquele homem designado de Levítico 16, para levar o bode vivo, Azazel, para o deserto. Símbolo de um povo maravilhoso, de homens e mulheres e crianças que estarão com vida na grande volta de Cristo, irmãos. Eu digo uma coisa para vocês, queridos e amados irmãos, nessa manhã de sábado. O evangelho de Jesus vai ser pregado em todo mundo, irmãos. Deus vai usar métodos e maneiras tão simples que até os grandes líderes ficarão de boca aberta, irmãos. Os grandes obreiros, homens chamados por todo mundo, ficarão paralisados da maneira que Deus vai trabalhar em nossos dias. Vocês acham que, irmãos, que Deus vai escolher quem? Quem sabe muito? Não! Deus vai escolher homens e mulheres que têm um coração humilde, que têm um coração sensível ao Espírito Santo, que aceitam as instruções de Deus. Eu quero fazer um apelo nessa manhã para todos vocês que estão hoje, irmãos, reunidos aqui. Vamos procurar usar os métodos de Cristo. Querem fazer um Caleb? Querem preparar, irmãos, o campo para a grande semeadura nesse evangelho eterno, nesse grande evangelismo mundial? Venhamos procurar os métodos de Cristo. Batam de porta em porta, irmãos. Como Jesus fazia com seus discípulos de 2 em 2. Ativem aí o departamento pessoal da igreja de vocês. Dividam duplas missionárias. Façam uma semana de consagração a Deus. Mude o seu pensamento. Mude a tua alimentação. Mude o teu vestuário pelo poder do Espírito Santo. Mostre para o mundo, irmãos, que Cristo está com o seu povo, porque Ele está com o seu povo. Só que tem que ver mudança em nossa vida. Amados irmãos, Deus faz um alerta para a sua igreja, para os seus pastores, para os seus anciãos, para os seus pregadores leigos, para os seus professores de escola sabatina, para as mulheres do departamento da mulher. Hoje, não vimos mais isso, irmãos. Os testemunhos de Jeová batem na porta de todo mundo, levando o evangelho totalmente errado, e nós onde estamos? Eu fico triste, irmãos, quando vejo um evangelismo fogão, geladeira. Daqui a pouco estão botando carro, moto. Irmãos, de que maneira estão chamando as pessoas a Cristo? De que maneira realmente Cristo... Irmãos, as pessoas devem ser atraídas pela cruz de Cristo, pelo Jesus ressurreto, pelo santuário celestial. Não é por bens materiais. Eu não sou contra, irmãos, cestas básicas, livros. Mas eu sou contra, nos evangelismos de Cristo,
chamar as pessoas e tomar a atenção delas por aquilo que é temporal e passageiro. Sabe o que Jesus diz, irmãos? Buscai primeiro o meu reino e as outras coisas vos serão acrescentadas. Imagine João Batista no evangelismo de hoje, com um fogão nas costas, com uma geladeira. Não, 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 não. João Batista levantava o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ah, queridos irmãos, como Jesus apresentava uma verdade tão linda e sublime, através do seu caráter, através do seu poder de curar as pessoas. Jesus curava mentalmente as pessoas, curava fisicamente as pessoas. Apresentemos um Jesus assim em nossos evangelismos. Eu faço um apelo em nome de Jesus nessa manhã para os pastores, para os anciãos, para os líderes de departamentos pessoais. Irmãos, em nome de Jesus de Nazaré, eu imploro, voltemos às instruções divinas. Venhamos contemplar a maneira que Paulo trabalhava em evangelismo, como esses discípulos, pela graça de Deus e pelo poder do Espírito Santo, conseguiram, irmãos, impactar o mundo em sua época. Mas isso vai acontecer, irmãos, muito em breve. Quando o decreto dominical for arrogar-se, irmãos, nos Estados Unidos, Deus vai trabalhar. E eu quero terminar contando um testemunho para vocês que aconteceu comigo no ano passado. Eu fui pregar na Igreja Central, um domingo à noite. Tive o convite, fui pregar na Igreja Central ali no centro, uma das primeiras igrejas adventistas aqui em São Luís, no Maranhão. E quando eu cheguei, irmãos, a minha esposa pediu que a gente encostasse no evangelismo Caleb aqui da nossa igreja. E eu encostei, irmãos, sentei, fiquei em oração pelos meus irmãos lutando ali e tudo. E aí, irmãos, quando passei 10 minutos sentado, vi uma voz nítida em minha mente, e me disse assim: eu não vou trabalhar dessa forma no tempo do fim. Eu fiquei paralisado, irmãos. Eu fiquei paralisado durante uns 5 minutos. Fiquei trêmulo perante a voz que eu ouvi em minha mente. Aquela voz eu tenho plena certeza. É aquela voz, irmãos, não tem como não reconhecer, principalmente em relação a mim. Aquela voz foi a voz do Espírito Santo falando, irmãos, na minha mente. Eu chamei a minha esposa e chamei de desesperado: minha filha, está errado. Estamos trabalhando de maneira errada. Não é assim que devemos trabalhar. E desde esse dia, irmãos, eu fui estudar, irmãos. O irmão Paulo que me assiste hoje, o Luiz, nós temos um grupo aqui, a Irmediene. Nós estudamos durante muitos anos em relação a isso. E eu tive a oportunidade e o privilégio de participar como ouvinte de um evangelismo de um Caleb que aconteceu na igreja do Gapara. O meu irmão Paulo, nesse dia, foi o instrumento usado por Deus. E incrível como eles usaram contra uns e contra a maioria de todos o método de Cristo. E foi uma bênção, irmãos. Pessoas se renderam aos braços de Jesus. Pessoas que estavam afastadas há muito tempo da igreja retornaram aos braços de Jesus. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus é o dono da obra. Eu não posso optar na obra que é de Deus. Deus não precisa da minha opinião em relação à obra dele. Eu só preciso, irmãos, executar o que ele pede que é para ser executado. Ele vai repetir, irmãos, tudo o que ele fez no passado. A igreja adventista do sétimo dia, hoje, é uma igreja ainda militante, mas no alto clamor, no momento certo, ela será uma igreja triunfante. Ela apresentará, irmãos, uma plataforma perfeita em simetria e em caráter. Porque Deus tem os seus servos, Deus tem os seus pastores, Deus tem os seus anciãos, Deus tem as suas professoras de escola sabatina. Mas o inimigo também tem os seus agentes dentro da igreja. Então, irmãos, a nossa única esperança é a palavra de Deus. Trabalhe para Jesus da maneira que ele quer que seja trabalhado, irmãos. Faça como Paulo, faça como Áquila, Príscila. Jesus ordena e eles faziam. Muito em breve, irmãos, quando esse evangelho do reino, as 3 mensagens angélicas forem exemplificadas em nossa vida, e esse evangelho for pregado em todo o mundo, nos 4 cantos da terra, os 4 pontos cardeais, existem 4 anjos segurando os ventos, eles soltam e seguram, mas o Espírito de Deus está sendo suspenso gradativamente à terra. Venhamos aproveitar. Pessoas ouviram a voz de Cristo, irmãos.
se renderão aos braços de Jesus. E aí, irmãos, quando esse evangelho chegar à última pessoa, quando o último sangue do último mártir for derramado, a porta da graça se fecha. 7 pragas serão derramadas, diz o livro de Apocalipse. E Jesus aparece, irmãos, no cenário maravilhoso. Na glória sua, na glória do seu Pai, na glória do Espírito Santo. Com todos os anjos do céu, diz Ellen White. Não ficará um anjo no céu. Sabe por quê, irmãos? Porque o evento é magnífico. O evento, olho nenhum ainda não viu, mas verá. E aí, irmãos, será o fim para aqueles que rejeitarem as mensagens angélicas. Para aqueles que não trabalharam da forma que Jesus quisesse que trabalhasse. Eu confio em Jesus. Eu confio na liderança de Cristo. Ele é o nosso grande comandante. Ele guiará o seu povo, irmãos, a Canaã celestial. Que Deus abençoe você, querido irmão e querida irmã. Que a graça maravilhosa de Jesus preencha o vazio do teu coração hoje, nesse sábado maravilhoso. E quem sabe, irmãos, possamos nos ver em um novo caminho, em uma nova trajetória. Porque esse evangelho será pregado, irmãos. O diabo queira ou não, você se prepare ou não, será pregado. E Jesus hoje, nessa manhã, faz um apelo para mim e para você. Que venhamos participar, irmãos, desse grande evento. Que pela graça de Deus tem me preparado, irmãos, para participar. E eu sei também que você tem se preparado. Então que hoje, a partir de hoje, irmãos, venhamos permitir que o Espírito Santo mude a nossa maneira de trabalhar nos evangelismos. Que venhamos fazer como antigamente, irmãos, de casa em casa. É tão lindo, é tão maravilhoso. Dê um estudo bíblico durante um mês. Depois desse mês, irmãos, você faz um evangelismo. E eu te garanto que a pessoa que estuda a Bíblia e tem um estudo bíblico, é muito mais fácil uma pessoa dessa, irmãos, aceitar a mensagem de salvação do que usarmos métodos das igrejas apostatadas. Que Deus abençoe você nessa manhã poderosamente. Que você tenha um sábado lindo e maravilhoso com Jesus. Eu quero fazer uma oração. Eu peço que vocês fiquem em reverência, irmãos, para fazer oração. Vamos orar? Maravilhoso Deus e eterno Pai, nós te agradecemos, Pai eterno, porque a tua palavra mostra um método infalível. Nesse método, Pai eterno, o Senhor Jesus nos ensina a ser amigo das pessoas, a ganhar a confiança das pessoas. E fazendo isso, Pai querido, a colheita vem. Usa-nos como instrumento em tuas mãos, dentro daquilo que o Senhor deixou em tua palavra. Que o Senhor venha se agradar, Pai querido, com os evangelismos que a partir de hoje acontecerão em nossas vidas. Abra as portas para nós, Pai eterno, para podermos bater de casa em casa, anunciando esse evangelho eterno do reino. Para que multidões de pessoas, como foi no passado, sejam convertidas verdadeiramente a Cristo. E fiquem firmes até a volta de Jesus. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.